Alguns discos para fritar o cérebro. A partir de agora, em altos plays de jazz rock. Um passeio por pérolas do jazz rock ou jazz fusion, como você preferir chamar, tá valendo os dois nomes desse momento, né, onde, de uma maneira super resumida aqui, gente, onde o jazz encontra o rock, ele se eletrifica, vem guitarras, sintetizadores, traz novas camadas e muita fritação, muitas loucuras, né? Começa principalmente, assim, grandes pilares, mais uma vez, né, um dos pilares Miles Davis, né, na segunda metade dos anos 60, em álbuns como o In a Silent Way, Kilimanjaro, o grande clássico Beats Brill, mas dessa vez, eu não vou trazer o Miles Davis porque ele merece um episódio separado somente sobre isso, e em algum outro momento eu vou trazer também as pérolas do Miles Davis que formataram muito esse gênero, mas obviamente vocês vão perceber aqui dos discos que eu vou trazer e dos músicos que participam desses álbuns, a maioria deles em algum momento transitou por algumas dessas formações do Miles Davis e foram evoluindo e fazendo seus próprios conjuntos e tal, mas o Miles Davis sim ou sim é um dos pilares fundamentais, e eu vou trazer aqui um breve passeio trazendo alguns exemplos de alguns álbuns bem clássicos, outros não tão conhecidos talvez do grande público, mas o momento é para se aprofundar em algumas pérolas que eu vou trazer a partir de agora aqui para vocês, com ótimos exemplos, e para a gente ir conversando nessa loucura que foi, né, esse momento do jazz, que teve então várias dessas conexões, e principalmente assim, de uma maneira super resumida, assim, é o jazz elétrico, o jazz conversando com o rock, e depois foi também misturando outras coisas. Mas vamos lá, eu vou começar. Esse primeiro que eu vou trazer é também considerado um dos grandes clássicos que depois ajudou e muito a formatar esse subgênero ou gênero, como você preferir, então, do jazz rock ou jazz fusion. E é um cara que também, né, assim como vários outros que eu vou trazer aqui, que eu já comentei, passou pelo Miles Davis também nas formações, e esse álbum aqui é clássico absoluto do jazz rock, com Bill Coben, com o Spectrum, álbum de 1973, esse baterista que passou pelo Miles Davis, Mahavishnu Orchestra. Esse álbum aqui é o primeiro álbum solo dele, que é considerado, então, junto com os álbuns do Miles Davis também, um dos grandes pilares, então, do jazz rock. É fundamental esse álbum, e como vocês vão perceber daqui a pouco nos detalhes, os músicos que participam também vão aparecer em outros álbuns por aqui. A turma meio que vai se misturando, assim, tem muito isso, principalmente nessa largada do jazz rock, que os músicos vão se ramificando com seus próprios conjuntos, ou bandas, ou discos, álbum solo e tal, mas vão pipocando um no álbum do outro, como vocês com certeza vão perceber aqui. Aqui, então, esse clássico aqui do baterista genial, né, do Billy Coben, que é a capa, contracapa, lindo por sinal, é um álbum Gatefold, deixa eu abrir aqui para vocês. Billy Coben, um gênio da bateria que transitou por muita gente. Ficha técnica que eu já vou trazer algumas da turminha que participa aqui, ó. Que lindão esse disco, e gente, é tudo uma fritação, assim, muito louca mesmo, mas vamos em alguns dos elementos malucos que compõem o time nesse álbum, então, aqui do Billy Coben. Deixa eu trazer alguns para vocês. Por exemplo, nos teclados o Jan Hammer, tem nas guitarras o meu amado Tommy Bolin, ele dá um show, né? O Tommy Bolin, que depois, lá na frente, também aparece, né? Vai pro Deep Purple, substitui o Rich Blackmore, mas ele tem esse trabalho, aliás, em outras gravações também, ele é um grande guitarrista super dinâmico, né? Não só no rock, como também no jazz, e principalmente no jazz rock, que fica super evidente nesse álbum aqui, o grande Tommy Bolin. Temos ainda o baixista super clássico, né? Que até ele, digamos assim, circulou muito mais nos anos 70 em álbuns
da música pop, do soft rock, assim, né, que é o Lee Skiller, né, mas o Lee Skiller também um dos maiores baixistas de session, né, de estúdio, também participa dessa gravação aqui, mostra que não é só no rock e no soft rock ou no folk que ele manda muito bem, ele manda muito bem também no jazz rock. E além dele tem também nos sopros o Joey Farrell, que daqui a pouquinho vai aparecer por aqui. Temos ainda o Ron Carter no baixo, o Ray Barretto nas percussões. Vai misturando um time incrível nesse álbum, genial. Essa daqui, deixa eu mostrando o label para vocês, é uma reedição, tá? Ele sai originalmente também nessa reedição pela Atlantic Records, em 1973. Isso aqui é uma prensagem de 2018, que sai pela Atlantic e pela Music on Vinyl na Europa, prensagem europeia aqui. Um baita som, né? A Music on Vinyl é especialista em grandes reedições, e aqui fez um excelente trabalho. O som desse álbum é impressionante, como tem que ser, porque esse aqui é aquele para tu ouvir cada detalhe, porque é muito isso, né? O jazz rock, ele vai misturando, trazendo diferentes camadas, assim, tem um trabalho de engenharia muito bem feito. Então tá aqui esse primeiro exemplo para vocês do grande baterista, o Billy Coben Spectrum, de 1973, como eu falei, um dos pilares, né? A partir desse álbum é considerado um dos grandes momentos, assim, que ajuda a definir o jazz rock ou jazz fusion. Eu já vou emendar num outro álbum que também é com o Billy Coben, mas que traz também um outro cara importantíssimo também para esse gênero. Então, como tá os dois aqui, vou trazer mais um exemplo, porque eu também estava escutando esse álbum, fazia tempo que eu não escutava, e trago para vocês uma capa que eu acho meio bizarra, assim, mas não deixa de ser interessante. Vejam bem, olha só isso aqui, loucurinha isso, gente. The Billy Coben and George Duke Band com Live on Tour in Europe, lançado originalmente em 1976, né, que enfim, de novo aqui, né, gente, além do Billy Coben na bateria, traz esse grande tecladista que é o George Duke, que também, assim, né, isso vai acontecer muito, como vocês vão perceber, também é um cara que transitou por toda uma grande turma, assim, gente, eu fico louco com essa capa, assim, que também transitou em várias outras bandas, várias formações, e tem muito isso, né, nessa turma, que, como eu falei, eles vão misturando, cada um lança um álbum, tem vários álbuns no mesmo ano, então tá aqui uma baita dupla, e gente, que loucura essa capa, tem gente que gosta, eu acho meio bizarra, estranha essa capa aqui, mas não deixa de ser uma loucura que reflete exatamente o que tá no álbum, ainda mais ao vivo, jazz rock, quebram mais ainda, assim. Deixa eu mostrar então a contracapa para vocês. O George Duke, né, que passou tocou com Frank Zappa, com Stanley Clarke, né, tem uma galera, né, também do jazz, com muitas formações loucas aí, também com o Jean-Luc Poitry, Cannibal Adderley, gente, isso aqui também transitou, e muitos discos solo também, principalmente ao longo dos anos 70, o George Duke ia transitando, então, em alguns momentos com o Zappa, Mothers, também com o Jean-Luc Poitry nos álbuns solos do Jean-Luc, o violinista e tal, um baita tecladista genial, discão também, assim, que conta com um time impressionante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tem nas guitarras o John Scottfield também, né, que é um cara que também, mais nos anos 80, foi também tocar com o Miles Davis. Então, realmente, gente, o Miles Davis meio que não, literalmente ele vai amarrando as pontas e vai soltando essas pontas e soltando a turma, né? Aqui, então, a gente tem o John Scottfield, um trabalho de guitarra sensacional, um álbum ao vivo, muito louco, assim, com também aqui no baixo, o Alphonse Johnson, também um super baixista. Essa contracapa aqui também, aqui a fotinho da dupla. Ao vivo, então, aqui esse álbum, assim, né, falo em dupla, né, Billy Coben e George Duke, que também sai pela Atlantic Records. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Sai pela Atlantic Records, isso aqui é uma prensagem brasileira de 1977, saiu aqui no Brasil, né, mas então lançado originalmente em 1976. Começamos então esse passeio muito louco por essa turma, assim, de fritar o que resta de neurônio na sua mente, assim, cuidado ao escutar isso, porque pode esgotar boa parte dos seus neurônios, mas enfim.
Billy Coleman, então, aqui, né, com Spectrum de 73, baterista que junta toda essa turma, tocou com Miles Davis, Mahavishnu, um monte de gente, um time incrível, e aqui o Billy Coleman com o tecladista George Duke, que também passeou por toda uma galera, com Frank Zappa, Stanley Clarke, Jean-Luc Ponty, Cannibal Adderley, e aqui dois ótimos exemplos para começar essa nossa jornada muito louca. Quando a gente fala das grandes bandas do jazz rock ou do jazz fusion, tem um nome que sempre vai aparecer, junto com outras super clássicas como Return to Forever, Weather Report, mas talvez a mais popular ou que teve maior sucesso comercial, digamos assim, do grande público, são eles, né, do John McLaughlin, com a Mahavishnu Orchestra. Eu trago aqui o Visions of the Emerald Beyond, lançado em 1975, o álbum que completa 50 anos agora, em 2025, né, ou completou, não sei qual é a data do lançamento. Banda importantíssima também, né, não que as outras também não sejam, mas eu, enfim, até não tenho maturidade para escolher um álbum específico do Mahavishnu, peguei esse exatamente porque ele está completando 50 anos, completou 50 anos agora em 2025, e tem essa capa aqui, assim como as outras, muito loucas e maravilhosa. Bandão, né, também dos pilares, né, quando a gente fala em banda, né, porque tem formações, né, como tem disco solo, né, que dá o nome ao conjunto, aqui a gente está falando da Mahavishnu Orchestra, né, encabeçada pelo grande guitarrista John McLaughlin, álbum fundamental aqui, né? Esse aqui é um momento, se eu não me engano, acho que é o quarto ou quinto álbum deles, né? Que vem na sequência do Apocalipse, né? Onde eles, além do jazz, do rock, misturaram também orquestrações, né? Com produção e arranjos do George Martin. E nesse álbum, de alguma maneira, e eu adoro esse álbum, né? Eu não sei dizer se é meu predileto, eu fico muito entre o Apocalipse e esse álbum aqui, né? O Visions of Emerald Beyond, porque aqui também na sequência ainda faz essa fusão, né, dessa loucura toda do jazz rock, junto com alguns elementos de arranjos com formações também de cordas aqui menores, né, no outro álbum são grandes orquestras, aqui são, enfim, formações menores, mas, enfim, gente, Mahavishnu Orchestra, né, claro, quem já conhece e já está dentro desse universo, assim, é comum, todo mundo já conhece, mas tem muita gente que daqui a pouco não conhece, mas, enfim, não tinha como não trazer, eu estava na dúvida, assim, porque aqui eu quero tentar trazer não só as coisas mais, né, mais comuns ou mais populares, e trazer alguns outros álbuns, assim, talvez não tão conhecidos do grande público, mas, de novo, eu não tive maturidade para deixar de fora a Mahavishnu Orchestra, que eu amo demais, e é uma das minhas bandas prediletas dessa turma. Com esse exemplo aqui, deixa eu mostrando o label para vocês, e também, né, gente, aquela coisa, né, esse aqui é uma prensagem brasileira, né, que sai no mesmo ano, eles estavam populares demais aqui no Brasil e no mundo inteiro, prensagem da CBS em 1975, né, nesse álbum, então, que também, né, gente, o time também vai se misturando, assim, também tem isso, né, alguns músicos da Mahavishnu depois vão aparecer em outros álbuns, né, aqui, por exemplo, a gente tem, obviamente, além do grande guitarrista John McLaughlin, a gente tem o violino do Jean-Luc Ponty, tem a Gayle Moran nos teclados, né, que vinha do Return to Forever, né, do Chick Corea, então aqui vai também o Narada Michael Walden nos teclados, o Ralph Armstrong no baixo, formação muito boa, assim, também teve algumas formações bem diferentes, assim, ao longo de alguns álbuns da Mahavishnu Orchestra, mas tá aqui um baita exemplo, né, enfim, pode ir em qualquer um da Mahavishnu Orchestra, assim, mas eu resolvi trazer esse aqui, então, porque estamos só para celebrar mais uma vez os 50 anos dessa pérola, né, dessa esmeralda, né? Visions of the Emerald Beyond, com Mahavishnu Orchestra, banda fundamental dessa loucura toda do John McLaughlin e sua turma. Um dos lances do jazz rock, até pelo próprio nome, né, foi um grande destaque para grandes guitarristas, né, que a partir de alguns conjuntos e também de álbuns solos viraram grandes ícones das guitarras, né? Já falei aqui do John McLaughlin, teve também o próprio Al Di Meola e outro super guitarrista que também despontou, digamos assim, dentro dessa turma, foi o Larry Coryell, e com uma banda que também é fundamental do movimento, tá aqui, né?
The Eleventh House, aqui o álbum Level 1, de 1975, que eu trouxe ele também pelo mesmo motivo, 50 anos dessa pérola absoluta aqui também, de um guitarrista que eu adoro, já trouxe outros discos, não só do Eleventh House, como do Larry Coryell aqui no Altus Place, mas também é um álbum muito bom, muito louco e também com uma turma maravilhosa, principalmente da dupla, né, que ele acaba formando em outros álbuns também, né, e também, digamos assim, apesar de, sim, ele ser o líder da banda, mas também tinha o grande baterista Afonso Mouzon, que também tem uma carreira solo dentro do jazz rock, dentro do jazz fusion, dentro do funk, também misturou muita coisa, e aqui então um álbum que também completa 50 anos em 2025, que não pode ficar de fora também, isso aqui, né, eu falei da Mahavishnu Orchestra, né, que é super popular, o The Eleventh House, claro, para tour, de novo, né, gente, para a galera que já está nesse meio também, uma banda super conhecida, mas eu vejo que ele é uma banda pouco lembrada, assim, em vários momentos, assim, em listas, digamos assim, dentro do jazz rock e do jazz fusion, como você preferir, novamente, acho que às vezes fica um pouco esquecida e a gente não pode esquecer dessa banda aqui, também foi fundamental, também os álbuns solo de cada um dos músicos aqui também, do Larry Coryell, do Afonso Mouzon, também são fundamentais. Deixa eu mostrar a contracapa, eu adoro essa capa aqui também, né, aqui no centro, então, o grande mestre das guitarras, né, que também tem uma carreira solo impressionante. Eu tive a alegria de assistir um show dele nos anos 2000 em Londres e foi emocionante, assim, porque realmente é dos meus heróis da guitarra desde sempre, também transita. Depois ele vai para o jazz, vai para as músicas mais acústicas, enfim, de Larry Coryell, enfim, eu já trouxe alguns detalhes em outros episódios, o foco hoje aqui é outro, então tá aqui The Eleventh House, né, com Larry Coryell, né, a capa eles põem featuring, né, Larry Coryell, porque assim como o John McLaughlin também era um dos pilares, assim, então, né, conhecidos dentro, principalmente pelos músicos, né. Deixa eu trazer aqui para vocês o label e a prensagem aqui, né, uma prensagem brasileira que sai no mesmo ano, 1975, pela Arista Records. Tá aqui, esse aqui, se eu não me engano, é o segundo álbum do The Eleventh House, assim, então uma outra sugestão, se de repente não te aprofundou ainda, pode ir em qualquer álbum, eles não têm uma discografia, infelizmente, uma discografia com muitos álbuns e tal, eu acho que são uns 5 ou 6, se eu não me engano, tem um ao vivo que eu já trouxe aqui, ao vivo em Montreux, e esse aqui, então, se eu não me engano, é o segundo álbum deles, então também um baita exemplo de uma banda que também formatou o gênero, infelizmente não tão popular como a Mahavishnu Orchestra, né, por um público mais geral, assim, mas também importantíssima para formatar e para expandir o jazz rock nas mentes insanas de todos nós. The Eleventh House. Para fechar esse episódio, eu vou trazer alguém da turma dos sopros, né? Já que eu resolvi filtrar a entrada do Miles Davis aqui nesse episódio, porque realmente merece um episódio, um recorte especial, né? Eu trouxe aqui então álbuns de bateristas, de tecladistas, de guitarristas e agora alguém do sopro, e não é qualquer sopro, e também tudo misturado e envolvido na turma, principalmente esse cara aqui, né, gente? Joey Farrell Quartet. Álbum lançado em 1970, né, um saxofonista, flautista, né, ficou muito conhecido principalmente com os trabalhos com o Chick Corea e Return to Forever, mas também tem ao longo de todos os anos 70 excelentes álbuns, eu tenho vários dele, por sinal aqui, o grande Joey Farrell, né, que então ficou muito mais conhecido né, por participar então do Return to Forever, mas tem também, então fica a dica aí para quem gosta de sax, sopros e tal. Aqui, inclusive, né, que também, pelo menos para mim, também é uma característica, assim, dentro da formatação do jazz rock, né, além do óbvio, né, de misturar, sabe, como eu já falei, a parte elétrica, de sintetizadores, pianos elétricos, guitarras, baixo elétrico também. Também, de alguma maneira, ele conversou ou ajudou a também transformar, reconstruir o jazz, assim, a partir também do próprio free jazz, né, que é muito louco, e nesse álbum aqui ele tem
tem muito, né, tem alguns elementos assim da forma musical ou das variadas formas musicais do free jazz, né, que veio antes. Tem muito isso nesse álbum aqui, principalmente do Joe Farrell. Nos outros ele traz também outros elementos. Na verdade, o Joe Farrell, ao longo da sua discografia, principalmente nos anos 70, ele tem muito isso de transitar em diferentes moods, podemos dizer assim, dentro do jazz rock e do fusion, mistura muita coisa. Às vezes ele vai um pouco mais, ele sai um pouco do fusion e vai para o jazz mais tradicional. Aqui, nesse álbum específico aqui de 1970, dá para dizer que é jazz rock, é jazz fusion, mas também tem muito de free jazz aqui, né, que é onde ele libertou todo mundo, né, naquela loucura. Deixa eu abrir, a capa também é maravilhosa, super bonita. Não só essa, como outras capas, né, do Joe Farrell. Tá aqui, né, gravado nos estúdios do Rudy Van Gelder, né, e com engenharia do Van Gelder, um dos maiores engenheiros, né, que sai pela CTI. Já vou trazer o label aqui. Aqui aparece toda a turminha, e não é qualquer turma, mais uma vez, né, gente? A gente tem o Chick Corea no piano, o Jack DeJohnette na bateria, David Holland no baixo e o John McLaughlin nas guitarras. Então, vocês viram, né? E toda essa turma também, a maioria deles passou pelo Miles Davis. O Miles Davis foi o filtro para depois espalhar essa turma. Deixa eu mostrar o label para vocês, que eu adoro. Álbuns da CTI são todos maravilhosos. Tá aqui, ó. Sai então pela CTI Records, uma mensagem brasileira. Aqui no Brasil saiu em 1973. Desse álbum, então, de 1970, com Chick Corea, Dave Holland, Jack DeJohnette, John McLaughlin e o Joe Farrell nos sopros. E realmente, gente, essa capa linda, né, cara? CTI Records é sempre uma grande referência de qualidade. Inclusive, os álbuns lançados no Brasil também sempre tiveram uma excelente prensagem. O som é muito bom, recomendo fortemente. Então, fechando esse episódio para trazer um sopro de loucura para vocês. Como eu falei, tem vários que ficaram de fora. Vou certamente isso aqui, se vocês gostarem e pedirem, ou se não pedirem e não gostarem, eu vou fazer igual, porque eu gosto muito do jazz rock, do jazz fusion. Em outros episódios, isso aqui vai certamente virar uma série, né, dentro do Altos Plays de jazz rock. Vou trazer outros álbuns, ficaram obviamente grandes clássicos. Miles Davis, não se preocupem, vai aparecer por aqui em um episódio específico sobre esse período do Miles Davis, que eu tenho bastante coisa também. Mas resolvi então, nesse momento, assim, um breve passeio, nem tão breve como eu tento ser. Eu não consigo ser breve aqui, né? Muita gente inclusive reclama: Lúcio, tu fala demais. Ai, gente, azar, põe na velocidade rápida aí, se você não me aguenta falando muito tempo, mas é porque eu também me emociono, fico sem filtros. Mas enfim, gente, então aqui foi, para fechar, Joe Farrell Quartet, Chick Corea, Jack DeJohnette, Dave Holland e John McLaughlin. Uma turma, e não é qualquer turma, né? Tanto é que eles põem na capa ali, né? Capa e na contracapa também, né? Você pode escolher qual capa você prefere. Eu acho mais bonita essa vermelha aqui. Mas enfim, me deixem saber aí que álbuns vocês também recomendam para fritar o cérebro ouvindo essa loucura tão boa que é o jazz rock e jazz fusion. Se tu chegou até aqui, não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Eu adoro, gente. Às vezes eu esqueço de repetir para vocês, mas eu gosto muito né, podem me xingar, me elogiar, mas enfim, eu adoro ler os comentários. Acho que é sempre uma boa troca de figurinhas. Vou gostar muito se você se inscrever. Se não se inscrever, tá tudo certo, mas continua assistindo esse e outros episódios. Será sempre uma honra estar aqui com vocês, e a qualquer momento eu estou de volta com mais um episódio aqui no Altos Plays. Até mais!